Olá, meu nome é professor Kellyson, sou professor de matemática. Vim para poder trabalhar com vocês as questões do Enem, as principais questões dos principais assuntos que nós vamos resolver aqui a partir de agora. Primeira questão. A questão diz o seguinte, uma questão de análise combinatória, mas que faz um apanhado sobre probabilidade. Então, a questão ela fala o seguinte, a população brasileira sabe, pelo menos intuitivamente, que a probabilidade de acertar as 6 dezenas da Mega Sena não é 0, mas é quase. Ou seja, é bem pequena. Mesmo assim, milhões de pessoas são atraídas por essa loteria, especialmente quando o prêmio se acumula em valores altos. Até junho de 2009, cada aposta de 6 dezenas pertencentes ao conjunto de 1 a 60 custava R$ 1,50. Isso é um texto que o Enem costuma colocar sempre para poder atrair você, uma maneira fácil de entender o que significa o jogo que ele está tratando. Considere que uma pessoa decida apostar exatamente R$ 126 e que esteja mais interessada em acertar apenas 5 das 6 dezenas da Mega Sena, justamente pela dificuldade desta última. Nesse caso, é melhor que essa pessoa faça 84 apostas de 6 dezenas diferentes que não tenham 5 números em comum, do que uma única aposta com 9 dezenas, porque a probabilidade de acertar a quina no segundo caso, em relação ao primeiro é aproximadamente, é uma questão que está querendo que você trabalhe com o quê? Com a ideia de o que é mais fácil ou o que é mais vantajoso, você conseguir fazer 84 jogos escolhendo 6 números para acertar 5, ou fazendo apenas um jogo escolhendo 9 números para acertar 5. Então o que a gente está tentando fazer é que, independente da probabilidade de você acertar ou não na quina dessa Mega Sena, é o total de escolhas que você faz com 84 apostas ou o total de escolhas que você faz com apenas uma aposta. Então o que nós vamos ver é que esse problema está baseado no seguinte, a probabilidade de você acertar a quina, ela vai ser uma probabilidade constante, independente da quantidade de vezes que você joga. Mas as suas chances vão aumentar de acordo com essas possibilidades. Então o que a gente vai ter que calcular nesse problema? A gente vai ter que calcular nesse problema o seguinte, eu quero acertar 5 números, escolhendo 6 e fazendo isso 84 vezes. Então, a minha primeira vai ser baseado em você escolher 6 números e acertar 5, e para isso é uma combinação dos 6 números que você vai escolher, onde você quer formar apenas um grupo de 5, certo? E a ideia de combinação serve para você lembrar o fato de que não importa a ordem que esses números saiam, o que é importante é que saiam os 5 que você queira, ou seja, não importa se sai o primeiro, depois o último, o terceiro, o que importa é o conjunto formado, isso vezes 84, porque você fez isso 84 vezes. Ó, essa combinação de 6, 5 a 5, ela é 6 fatorial, dividido por 5 fatorial, vezes 6 menos 5, que dá 1 fatorial. Então, combinação de 6, 5 a 5 vezes 84. Isso é 6 fatorial, dividido por 5 fatorial, vezes 6 menos 1 fatorial. Isso vezes 84. Isso dá 6 vezes 5 fatorial, dividido por 5 fatorial, vezes 84. Onde a gente pode cancelar o 5 fatorial, isso vai dar 6 vezes 84, e 6 vezes 84 dá 504. Então isso dão 504 chances de você conseguir chegar ao teu resultado, certo? Só que agora eu quero saber o seguinte, eu faço apenas uma aposta, só que essa aposta é pegar num grupo de 9 números possíveis, eu acertar 5. Então a minha segunda alternativa é fazer simplesmente uma combinação de 9
5 a 5. Só que uma combinação de 9 e 5 a 5 é 9 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 9 menos 5 fatorial, que dão 4 fatorial. Como é um jogo só, somente essas são as possibilidades. Isso vai ser 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial, dividido por 5 fatorial, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ora, posso cancelar o 5 fatorial, posso cancelar o 4 com o 2, que dá 8, posso simplificar o 3 com o 9, que vai dar 3, e aí eu vou ter 3 vezes 7 vezes 6, que dá 126. A pergunta é, aqui eu tenho 504 chances, aqui eu tenho 126. Quantas chances essa segunda está em relação à primeira, tanto para maior quanto para menor? Ora, como 126 é menor que 504, e se eu dividir 504 por 126, eu encontro 4, então isso daqui tem 4 vezes menos de chance de chegar ao 504. Então, a probabilidade de acertar a quina no segundo caso em relação ao primeiro é 4 vezes menor. 4 vezes menor, gabarito pra gente, letra C. Ok? Certo? Podemos ir para a segunda? Então vamos lá. Segunda questão. Segunda questão. O setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número, colocar a lista de números em ordem numérica crescente e usá-la para convocar os interessados. Então, vai pegar os 120 candidatos, vai numerar, vai colocar os números dentro de uma lista e depois vai convocar através dessa lista. Acontece que, por um defeito do computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos e em nenhum deles aparecem dígitos pares. Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 75.913 é... Para resolver essa questão, vamos precisar do quadro branco, porque ela é um pouquinho maior. Vamos fazer o seguinte. Ele dá algumas informações importantíssimas. A primeira informação que ele dá, que os números que ele cria são números compostos por 5 algarismos distintos e todos eles ímpares. Então, o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9 são os únicos algarismos ímpares que ele pode usar. São os únicos algarismos que tem disponível para serem usados. Certo? Se nós criarmos todos os números de 5 algarismos distintos, nós vamos encontrar exatamente o total de pessoas que ele quer que coloque na lista, que são 120. Por qual motivo? Porque se nós criarmos, pelo princípio fundamental da contagem, números de 5 algarismos distintos usando esses, nós diremos que esse primeiro algarismo pode ser ocupado por qualquer um dos 5. Então, existem 5 possibilidades de números para esse. Não podem repetir algarismos porque são algarismos distintos. Então, aqui só existem 4, aqui só existem 3, aqui 2 e aqui 1. Não confunda esse número como sendo um número 4. Nunca confundam isso como sendo um algarismo. Sempre analisem esses números aqui como possibilidades de algarismos. Aqui eu tenho 5 possibilidades de algarismos, porque eu posso usar qualquer um dos 5. Aqui eu só tenho 4 possibilidades, porque 1 já foi usado. Aqui eu só tenho 3 possibilidades, porque 2 já foram usadas. 2 possibilidades, porque 3 já foram usados. E uma única possibilidade, porque 4 já foram usados. Pelo princípio fundamental da contagem,
Eu sei que se esses são elementos dependentes, eu só posso criar essa possibilidade. Tendo em vista que eu criei essa, eu posso multiplicar todas elas. E 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dão 120 números, porque são 120 pessoas na lista. A gente percebe o seguinte, que se todos eles são utilizados para cá, então nós podemos ter a certeza do seguinte, todos os números iniciados por 1 são 24. Kellyson, mas por que 24? Porque se eu tenho 5 algarismos e fixo um cara para cá, só sobram 4 fatorial maneiras de organizar o restante. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24. Se você pede todos os números iniciados por 3, a mesma coisa. Todos os números iniciados por 5, a mesma coisa. Todos os números iniciados por 7, a mesma coisa. E todos os números iniciados por 9, a mesma coisa. Porque se são 5 algarismos e 120 números, então existem 24 possibilidades de números iniciados por cada algarismo. Tranquilo? Então a gente vai fazer o seguinte, todos os iniciados por 1 são 24. Então também todos os números iniciados por 3 também são 24. Todos os números iniciados por 5 também são 24. Todos os números iniciados por 7 também são 24. E aí eu sei que todos os iniciados por 9 também são 24. Mas dá uma pausa, presta atenção numa coisa. Ele quer saber a posição de um número específico. Ele quer saber a posição do número 75.913. O número 75.913. Certo? E aí a gente pode pensar de uma maneira que dê menos trabalho. Qual é a maneira que dá menos trabalho? Como esse cara começa por 7 e esse cara daqui é o 5, é o segundo maior, a gente vai pensar da seguinte maneira. Eu sei que até essa daqui já se passaram 72 números. Certo? Quando eu chegar ao último número iniciado pelo algarismo 7, vão ser 72 mais 24, 96 números. Então eu vou fazer a seguinte afirmação, vê se vocês entendem. O número 79.531, observe que eu coloquei a partir do 7 todos os números em ordem decrescente. Esse número ocupa a 96ª posição. Como assim, Kellyson? Porque se eu tenho 96 números, 72 até aqui, mais 24 daqui, ou seja, um total de 96 números, então o maior número iniciado por 7 é o que está na 96ª posição. Mas eu não quero que esse número seja o 9, eu quero que ele seja o 5. Então, quantos números aparecem aqui com esse sendo na frente o 9? Significa que eu posso misturar esses 3 elementos da maneira que eu quiser. Então, o 95º, o 94º, o 93º, o 92º, o 91º, todos eles estão com essa característica. Então, se eu olhar bem para isso aqui, eu posso afirmar que esses 3 números podem se misturar de 3 fatorial maneiras. Então, existem 6 números que
que tem essa formação. Então, o 96º, o 95º, todos eles terão essa formação. Beleza. Significa que se eu colocar o 7 e o 5, agora o 9, o 3 e o 1, esse vai estar na 90ª posição. Olha só. 96 menos 6, 90. Certo? Então, eu tenho todos esses números começando por 7 e depois seguido de 9. Então, esse cara daqui são 6 elementos a menos que esse, mas ainda não é a ordem que eu quero. Observe que esse número ainda é maior que esse. Eu quero que esteja na posição simplesmente anterior, trocando esse cara por esse. Ora, se esse é de posição 96, esse daqui é de posição 90, então esse daqui é de posição 89. Vamos voltar lá. 89, gabarito, letra E. Então vamos a essa questão. Essa questão causou uma dúvida tremenda nos alunos, porque os alunos eles ficaram tentando, à medida que foram lendo a questão, utilizar os números pertencentes a cada segmento de reta, e aí era uma perda muito grande, era uma perda tremenda em relação à prova do Enem. E não se esqueça que um dos objetivos da gente comentar essas aulas é que você, aluno, tem que sempre otimizar o tempo que você tem, porque você tem um número muito grande de questões e você tem pouco tempo para resolver essas questões. Então, os bizus, as ideias são simplesmente para você tentar sintetizar essa forma que você tem de uma leitura muito extensa, justamente para resolver a questão diretamente, de uma maneira bem coerente e rápida. Então a questão fala o seguinte, a questão mostra um diagrama, uma espécie de mapa que o João fez, e aí ele fala o seguinte, ó, João mora na cidade A e precisa visitar 5 clientes, localizados em cidades diferentes da sua. Cada trajeto possível pode ser representado por uma sequência de 7 letras. Por exemplo, o trajeto A, B, C, D, E, F e voltar para A, informa que ele sairá da cidade A, visitando as cidades B, C, D, E e F nesta ordem e voltando para a cidade A. Além disso, o número indicado entre as letras informa o custo do deslocamento entre as cidades. A figura mostra o custo de deslocamento entre cada uma das cidades. Como João quer economizar, ele precisa determinar qual o trajeto de menor custo para visitar os 5 clientes. Examinando a figura, percebe que precisa considerar somente parte das sequências, pois os trajetos A, B, C, D, E, F, A e A, F, E, D, C, B, A têm o mesmo custo. Como assim o mesmo custo? Olha para cá. Ele está dizendo que se ele pegar o trajeto A, vou botar de vermelho, B, C, D, E, F e A, e se ele agora fizer o caminho contrário, ele fizer A, F, E, D, C, B, A, ele está fazendo o mesmo percurso. Então, ele diz o seguinte, ele começa a perceber que existem trajetos que têm o mesmo custo, porque é o mesmo trajeto, só feito de uma maneira contrária ao que ele fez inicialmente, levando em consideração o segmento AB ser igual ao segmento BA. Em relação aos custos, ele fez a seguinte comparação. E ele diz o seguinte, ele gasta 1 minuto e 30 segundos para examinar uma sequência e descartar sua simétrica, conforme apresentado. Pergunta o tempo mínimo necessário para João verificar todas as sequências possíveis no problema. Ora, na verdade ele está fazendo o seguinte, se a gente parar para pensar, fixando o ponto inicial e fixando o ponto final, porque ele vai sair da cidade A e voltar para a cidade A, vão existir 5 elementos aqui
que são as cidades B, C, D, E e F, para poder trocar de posição entre si. Na verdade, o que a gente está pensando é o seguinte: imagine o significado da palavra permutação. O que significa permutação? Permutação é trocar elementos de posição de modo que você forme uma nova sequência diferente da primeira. A gente então está querendo pegar essas 5 cidades e trocar de posição entre si para ver o que vai dar. Bem, eu tenho as cidades B, C, D, E, F. São 5 cidades. De quantas maneiras eu posso trocar essas 5 cidades de posição, criando uma nova sequência? Se são 5 cidades, então fazer isso aqui é fazer uma permutação das 5 cidades. Isso é 5 fatorial. Bom, beleza, mas quando eu faço isso, encontro 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 120, eu não estou levando em consideração que existem sequências com o mesmo custo. Mas a gente acabou de perceber que as sequências podem ser feitas sempre indo ou voltando. Significa que para cada 2 que eu faço, apenas uma tem um custo real, porque cada 2, sempre uma é igual a outra, ou seja, sempre eu tenho uma e o seu simétrico. Como ele quer simplesmente descartar sua simétrica, eu não considero as 120 sequências, eu considero apenas a metade. Ou seja, se eu pegar essa permutação e dividir por 2, eu estou pegando 120 sequências e dividindo por 2. Eu só preciso das 60. Ora, se eu só preciso das 60 e ele gasta 1 minuto e 30 segundos para examinar cada sequência, então ele simplesmente precisa vezes 1,5. 60 vezes 1 minuto e meio dão 90 minutos, e 90 minutos é o nosso gabarito, letra B. Beleza? Tudo bem? Bem, então vamos continuar. Eu vou apagar aqui e vou falando com vocês sobre a 4ª questão do Enem. Vamos comentar sobre esse assunto. Nós falamos um pouco, nós estamos tentando fazer essas aulas de acordo com a sequência de conteúdos, e esse primeiro conteúdo é de análise combinatória e probabilidade. Então essa questão é bem interessante, é bastante interessante, porque ela fala sobre um assunto um pouco esquecido entre as escolas, que é o assunto de arranjo. Tendo em vista que questões de arranjo podem ser feitas pelo princípio fundamental da contagem. Então, o Enem em 2009 ainda falava sobre esse assunto, então é importante a gente ver e até mesmo falar sobre uma fórmula que foi um pouco esquecida ao longo do tempo. Então a questão do Enem em 2009 diz o seguinte: existem 12 times e 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma: primeiro, foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. Observe que a questão faz uma separação do tipo: vamos formar subconjuntos, onde a ordem dos elementos não tem importância, e o outro vamos formar um par, onde cada elemento desse par tem uma ordem específica. Observe a diferença entre formar subconjuntos e formar pares ordenados, porque subconjuntos, quando você faz isso, você tem 2 subconjuntos iguais. Você tem 2 conjuntos iguais porque você tem os mesmos elementos. Mas quando você faz isso, você não tem pares ordenados iguais. Porque se você muda a ordem dos elementos, você muda o par. A ideia de combinação é a ideia de formar subconjuntos, porque a ordem dos elementos no conjunto não importa. A forma de criar arranjos é você criar pares ordenados, porque a ordem dos elementos nesses pares importa. E aí, quando eu falo par ordenado, eu posso criar terno ordenado ou qualquer combinação ou qualquer formação de sequências onde a ordem é importante. Bem, então vejamos o seguinte. Vejamos que nessa questão
ele está perguntando para você qual seria a sua técnica para poder, das 12 equipes, dos 12 times, sortear 4. Então, a primeira, para você poder sortear a escolha desse grupo com os 4 times para compor o grupo A, você vai fazer uma combinação das 12 equipes organizadas em grupos de 4. Então isso é uma combinação. E é muito importante você, aluno, entender por que é uma combinação. Simplesmente porque você está querendo formar grupos onde a ordem dos elementos nesse grupo não importa. Bem, o segundo é diferente. O segundo, ele dá uma ordem. Ele não quer qualquer grupo. Ele quer o seguinte, ele quer 2 times de tal forma que o primeiro ser sorteado é o dono do campo, ele vai jogar no seu próprio campo, e o segundo seria o time visitante. Então agora existe uma ordem, o primeiro a ser escolhido, ele tem uma importância muito grande. Se você faz a ordem ser importante, então você deixou de ter uma combinação, passou a ter um arranjo. E esse arranjo é das 4 equipes organizadas em grupos de 2. Ora, isso é um arranjo. E aí, para a gente, o seguinte, a quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times dos jogos de abertura podem ser calculadas através de quê? Primeiro, através de uma combinação, segundo, através de um arranjo. E aí, uma combinação e um arranjo, respectivamente, garantem o gabarito da nossa questão. Bem, pessoal, por hoje nós resolvemos 4 questões. Nós vamos parar por aqui e logo mais continuaremos fazendo mais 4 exercícios, certo?